Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá todo mundo seguindo o isolamento, se cuidando? Espero que sim, para logo a gente poder estar junto de novo com as aulas presenciais. Bom, gente, vou começar, acho que dando um feedback geral sobre os trabalhos. Eu fiquei muito feliz mesmo com os trabalhos de vocês, né, da disciplina de teorias e técnicas de intervenção grupal, mas muito mesmo. Então, sabe o que é ver que a sala inteira se dedicou? Então, não teve nenhum trabalho que eu achei que não cumpriu, né, as expectativas. Acho que todo mundo viu o filme, todo mundo conseguiu articular com a teoria. Tem trabalhos assim que estão magníficos de bom. Eu queria dar os parabéns para vocês, assim, pelo esforço, pelo empenho. Eu sei que não tá fácil, né? Assim, é uma situação nova para todo mundo e ver que vocês fizeram trabalhos assim tão elaborados me deixou muito contente mesmo. Então, foi um dos pontos altos aí, né, do meu dia, ter corrigido o trabalho de vocês, ter visto que vocês se apropriaram, né, dos conceitos do grupo operativo. Então, eu estou muito feliz. Acho que todo mundo seguiu mais ou menos as dicas que eu tinha dado, né, que as orientações que eu tinha passado no início do trabalho. Então, a maioria começou, né, falando um pouquinho sobre a definição de grupo. Então, que eles chegam, né, quando eles chegam lá na ilha, eles se constituem enquanto um grupo na medida em que eles começam a partilhar do mesmo objetivo, ter que interagir, né, para alcançar esse objetivo. E aí se transformam num grupo operativo porque tinham de realizar uma tarefa. E aí teve algumas variações, né? Então, no que vocês colocaram como tarefa objetiva e tarefa subjetiva, mas nenhum erro, assim, né? Então é possível, eu compreendi, né, logicamente, assim, o raciocínio que vocês fizeram para definir a tarefa objetiva e subjetiva. Até porque elas variavam um pouquinho, né? Não é uma tarefa certinha. Mas a tarefa objetiva era então a sobrevivência, né? Então, conseguir alimento, né? Se manter ali até um possível resgate. E a tarefa subjetiva seria lidar, né, com os medos e ansiedades de cada, né, dos membros do grupo que estavam ali interagindo. Então, eu vi que alguns de vocês colocaram um pouquinho diferente disso, mas eu compreendi a lógica que vocês apresentaram ao longo do texto. Depois, então, achei muito legal alguns trabalhos que conseguiram, então, descrever que as ansiedades, então, eram decorrentes do medo, né, de não serem resgatados, do medo do que estava por vir, né, então, e do desejo de voltar para casa, né, do medo de não ter mais aquele conforto que tinha em casa, não ver mais os familiares. Então, um medo que estava ali, né, subjacente, né, às interações do grupo. Acho que, num primeiro momento, o Simon, ele faz esse papel de porta-voz do grupo, porque enquanto todo mundo, né, as crianças, né, os jovens ainda estão assim um pouco extasiados, né, do fato de estarem na ilha sem nenhum adulto, preocupados com, né, como que eles vão sobreviver. O Simon é aquele que eventualmente traz frases do tipo: eu nunca mais vou ver minha mãe. Nossa, você lembra quando a gente assistia desenho em casa? Então ele funciona como um porta-voz das ansiedades, né, dos medos ali do grupo que estavam sendo colocados meio que debaixo do tapete naquele primeiro momento. O Ralph como líder de mudança, com certeza, e o Jack como líder de resistência.
Nós temos algumas situações também que o Pig, né, então, trabalha como líder de mudança, propõe soluções, pensa, né, em como que o grupo deve lidar com as ansiedades para poder alcançar a tarefa objetiva, né, que é sobreviver. E em alguns momentos o Pig também é o bode expiatório. Então, já logo ali no começo, que então fazem piada com ele, que, né, tudo que ele fala é meio que levado, tipo assim, como algo muito ilusório. Então, ele também assume o papel de bode expiatório em alguns momentos. Em outros momentos, quem assume o papel de bode expiatório é o monstro, né? Da ilha lá. Que é um monstro que a gente sabe que é fantasioso, mas que num determinado momento ele assume esse papel, né, de ser o depositário de todas as ansiedades do grupo, né, de tudo o que é mal. E aí, pela primeira vez, quando eles confundem o Simon com o monstro, aí o Simon então assume o papel de bode expiatório, é morto. E aí, a partir daí, a gente vê uma saga que o grupo tem em busca do bode expiatório. Então, primeiro é o Simon, depois é o menino que tinha, né, então, começado a bater, né, no Simon. Os meninos pensam um castigo para ele, né, uma punição. Depois o Pig e por último o Ralph, que a gente vê então o grupo todo, né, tipo se unindo numa caçada a ele. Então a gente vê que o papel de bode expiatório varia e eu acho muito interessante quando no filme mostra quanto logo que um bode expiatório é expulso, né, do grupo, no caso do filme, literalmente, né, morto, né, literalmente, no caso dos grupos operativos não, mas é expulso do grupo, o grupo tem já um funcionamento quase que automático de busca de um novo, né, de um novo bode expiatório. Acho que é isso, assim, os pontos principais. Tiveram alguns grupos que trouxeram mais comparações, mais relações, descreveram outros papéis, mas só para dar um feedback geral, né? Assim, algumas noções para a gente poder discutir. Mas de forma geral, estou muito satisfeita com esses trabalhos que vocês entregaram, tá bom? Muito mesmo, parabéns. Se vocês tiverem dúvidas, né, mais dúvidas quanto ao trabalho, se colocaram coisas diferentes do que eu falei, quiserem comentar lá no grupo, tá bom? Fiquem à vontade. A aula de hoje, o conteúdo da aula de hoje ainda é sobre psicodrama. Em tese, né, seria a nossa última aula sobre psicodrama, mas eu acho que a gente leva aí talvez mais uma ou duas aulas para conseguir encerrar esse conteúdo. Então a gente já falou sobre Moreno, né, que foi o criador, o grande pensador do psicodrama. Falamos sobre ele, né, sobre a vida dele. A gente falou sobre alguns principais conceitos do psicodrama. A gente viu conceitos assim muito próprios do psicodrama. E hoje nós vamos começar a falar sobre os instrumentos e técnicas do psicodrama. Então vamos começar com os instrumentos. Ou seja, os elementos ali presentes durante uma intervenção psicodramática. Então, um dos elementos super importantes para o psicodrama, que deve estar presente aí numa intervenção dessa abordagem, é o cenário, o palco. É onde vai acontecer a ação dramática. É o lugar onde a intervenção vai acontecer. E aí é importante que quando a gente fala então do palco, né, ou do cenário, que haja um consenso entre todos os participantes ali do grupo, né, um acordo sobre qual é o espaço físico delimitado ali, né, para ser o palco
e também acordos do tipo, inclusive, de configuração mesmo daquele cenário, daquele palco. Então, isso é acordado entre os participantes. Bom, outro elemento também presente, né, no psicodrama, sempre presente, é a figura do protagonista. Quem é o protagonista? É um indivíduo ou um grupo de indivíduos que vai ser o foco, né, da intervenção. Em outras palavras, é o paciente. Então, é aquele quem vai receber, né, assim, os benefícios terapêuticos daquela intervenção. Pode ser um indivíduo ou pode ser um grupo, tá bom? Outro elemento presente, né, importante ao psicodrama é a figura do diretor. O diretor nada mais é do que o terapeuta que vai estar coordenando a sessão, certo? Só que ele vai ter 3 funções, o terapeuta no psicodrama. Ele tem uma função que é dirigir a cena, então ele vai, quando ele, né, nessa função de diretor da cena, ele vai promover o aquecimento, né? Vai deixar todo mundo mais solto para a intervenção psicodramática. Ele deve aguçar a sensibilidade dos membros do grupo e ele deve dirigir a encenação do drama, né? Então ele vai dirigir a cena. Ele também tem uma função de terapeuta do protagonista ou terapeuta do grupo, né? O grupo pode ser o protagonista. E aí, nessa função, ele precisa estar muito atento à interação do protagonista, aos sentimentos, às emoções, aos pensamentos que ocorrem ali naquela interação durante a cena, né, durante o drama, porque isso vai ser muito importante, né, para o processo terapêutico. Então, ele tem uma função que é de dirigir a cena e ele tem uma função que é estar atento, compreender, né, esses sentimentos, pensamentos que ocorrem ali na inter-relação entre os membros do grupo. E ele também tem uma função de analista social. Junto com o ego auxiliar, que eu vou explicar no próximo slide o que é, mas junto com a sua equipe, o diretor ele também precisa tecer uma compreensão sobre as relações sociais ali expressas na cena, né, expressas na encenação. Então, ele precisa, né, pensar essa interpretação, essa compreensão, porque depois ele deve compartilhar a sua compreensão num momento posterior à cena, que se chama o momento de compartilhar, né? Então, ao final da cena, ele deve também mostrar a sua análise, né, social ali da encenação. Então, ele tem essas 3 funções, o diretor. Bom, e aí outras 2 figuras importantes no psicodrama, né, para vocês irem começando a imaginar o que é uma intervenção nessa corrente, né? Então, outros 2 elementos são os egos auxiliares e o público. O ego auxiliar é alguém que durante a ação dramática, durante a encenação, vai encarnar pessoas que estão ausentes, por exemplo, nos conflitos. Então, uma pessoa que não está ali presente. Igual o vídeo que eu mandei para vocês, que vocês viram, do próprio Moreno, que ele então está fazendo, né, um psicodrama com um jovem que tem conflitos com a mãe. E aí um ego auxiliar assume esse papel da mãe, né, que está ausente, que não estava ali no momento, para que ocorra então a ação dramática ali entre o filho e a mãe, que era uma pessoa importante ali para o conflito, né? O ego auxiliar, ele também pode assumir o lugar do paciente, do protagonista. Então, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês técnicas em que há troca de papéis, técnicas em que o protagonista se vê como se visse no espelho. Então, nesses momentos,
O ego auxiliar é aquela pessoa que vai assumir e representar o papel do protagonista, do paciente. E o ego auxiliar também tem, né, pode assumir uma função de explicitar, de falar sobre sentimentos que estavam ocultos, né, e participar de várias técnicas aí, ajudar, né, auxiliar o terapeuta a implementar várias técnicas psicodramáticas. Bom, os egos auxiliares, eles podem ser tanto atores que trabalham junto com o terapeuta, né? Então, que fazem parte da equipe ali, né? Que conduz a ação psicodramática. O ego auxiliar, ele pode ser o próprio terapeuta, certo? E ele também pode ser, em alguns momentos, representados por um membro do próprio grupo, tá bom? O público. O público são os demais participantes da sessão, né, que assistem à encenação e que após a dramatização, após a encenação, após a ação psicodramática, eles vão compartilhar e comentar sobre aquela sessão. Então eles vão trazer diferentes visões, vão trazer comentários, né, análises. Esse momento, né, de compartilhar essas visões é muito importante também numa sessão de psicodrama. Bom, geralmente, né, uma sessão de psicodrama, ela sempre envolve 3 etapas. Então, uma primeira etapa é a etapa do aquecimento. O aquecimento é uma ação, né, assim, que se faz para que as pessoas fiquem mais soltas, assim, né? Fiquem mais predispostas a serem espontâneas, entrem em contato com a sua espontaneidade, né? Se sintam mais livres. E aí pode ter tanto um aquecimento que é específico, que é quando eu faço um aquecimento que já está bem direcionado para a cena, né? Para a dramatização que vai acontecer depois. Ou pode ser um aquecimento geral, né? Que é mais para o grupo, assim, interagir, para estabelecer contato, né? Pode ser tanto verbal ou não verbal. Então pode ser uma dança, pode ser uma brincadeira. O aquecimento é assim, né? O que a própria palavra nos remete mesmo. Aquecer, se soltar, entrar em contato, né, consigo mesmo, para depois participar então da próxima etapa, que é a dramatização. A dramatização ou ação dramática é um momento em que então a gente vai ter, né, uma cena, certo? E nessa cena, nessa dramatização, é o momento no qual vão ser empregadas as diversas técnicas do psicodrama, né? E é a partir dessas técnicas que se entende que o protagonista, que pode ser uma pessoa ou grupo, pode ter então insights criativos sobre aquela situação e então enxergar outras possibilidades de agir, conhecer outros papéis que pode assumir, sair de uma posição, né, estereotipada e, né, ter uma visão mais global e completa daquela situação, daquele conflito. Então, é na etapa de dramatização que as técnicas vão ser empregadas e que se espera aí, né, alcançar um efeito terapêutico do psicodrama. Então, depois do aquecimento, depois da dramatização, uma terceira etapa, né, existe numa sessão de psicodrama e ela é muito importante, que é o momento de compartilhar, ou a etapa compartilhar. É nesse momento que o público, terapeuta e egos auxiliares compartilham as experiências, né, que tiveram a partir, né, da dramatização. Não se trata de críticas pessoais,
Pelo amor de Deus, ninguém vai avaliar, inclusive a atuação de ninguém, não vai avaliar se o que o protagonista fez foi certo ou foi errado, se ele estava certo ou errado de se sentir daquela maneira. Mas, na verdade, é um compartilhamento, assim, das ressonâncias que aquela dramatização teve para cada um. Isso auxilia também, né, na construção de perspectivas alternativas, né, para o protagonista, de uma análise mais verdadeira. Então, essas são as 3 etapas presentes no psicodrama. Bom, gente, a ideia era que a gente vai falar, né, sobre 3 técnicas que são as técnicas as principais técnicas do psicodrama. Na verdade, vão existir várias técnicas que, inclusive, vão ser subtécnicas, né, dessas 3. Essas são as 3 principais, né, a raiz, assim, das técnicas. Então, as raízes das técnicas. Então, hoje, acho que eu já falei bastante, então a gente vai ter tempo de falar somente de uma. Então, na próxima aula, nós vamos ver as outras 2 técnicas, tudo bem? Vou começar falando para vocês da técnica do duplo. Bom, o que é essa técnica do duplo? Quando a gente vai empregar essa técnica lá na dramatização, é quando a gente pressupõe, quando a gente entende que o paciente, que o protagonista, ele não está em condições de agir ou de como se comunicar por si mesmo e ele precisa da ajuda de alguém para conseguir se comunicar, para conseguir dizer o que ele está sentindo. Ele precisa de um apoio, ele precisa de alguém que diga isso por ele. Lembra muito, né? E aí a gente vai ver mais para frente que é essa ideia mesmo. Lembra muito a relação, né? A função que a mãe ocupa para o bebê no começo da vida. Então, sabe quando a mãe precisa completar as frases do bebê? Como se ele estivesse querendo dizer, ele está apontando e não consegue, e a mãe completa essa sentença, diz, né? Diz pelo bebê. Então, na técnica do duplo, a lógica é mais ou menos essa. Quando a gente identifica que o paciente, que o protagonista, não está em condições de dizer por si mesmo, então a gente utiliza essa técnica. E vai ser essa pessoa, né? Vai ser esse auxílio para que ele consiga se comunicar, se expressar, né? Então, o objetivo é entrar em contato, né, com essa emoção, com esse pensamento que não está verbalizado no paciente, né, que ele está sentindo, mas que ele não consegue colocar em palavras. Então, a gente precisa entrar em contato com essa emoção, né, com esse sentimento, e auxiliar o paciente a conseguir expressar esse sentimento, esse pensamento. Essa técnica, então, ela pretende possibilitar ao paciente essa capacidade de expressão, de espontaneidade. E ao empregar essa técnica, o terapeuta mostra que aceita, que compreende e aceita aquilo que o paciente está vivendo. Então é como se o paciente estivesse num estado emocional, né, que ele não consegue colocar em palavras. O terapeuta entra em contato com esse estado que o paciente está vivendo e expressa em palavras aquele estado emocional. Quando o terapeuta faz isso, ele mostra compreensão pelo que o paciente está sentindo e a aceitação. E aí, como vocês vão ver, né, compreensão e aceitação são 2 fatores que possibilitam ao outro ser quem ele é, possibilitam ao outro ser livre, né? Possibilita ao outro expressar livremente o que ele sente. Isso é importante para o psicodrama
e isso é importante para quase todas as abordagens de psicologia, né? Aceitação e compreensão são super importantes para que para o vínculo, né, psicoterapêutico, porque é a partir disso que o paciente então tem liberdade de mostrar, se sente acolhido e se sente livre de mostrar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa. Bom, como que funciona essa técnica então? O ego auxiliar, né, que pode ser aí o diretor, né, o terapeuta, ele vai adotar uma postura corporal semelhante à do protagonista e ele vai então procurar ter essa sintonia emocional. Vocês lembram lá do TL, do momento TL? Então, eu preciso ter uma compreensão, né, uma sintonia emocional com o que o protagonista está sentindo. E aí eu me coloco, inclusive, na mesma postura corporal do protagonista. E eu expresso, então, coloco em palavras, digo, faço questões, faço perguntas, falo de sentimentos, de ideias, de uma forma que o paciente se identifique comigo, né? E sinta como se eu estivesse colocando em palavras aquele estado emocional que ele está vivendo. Isso possibilita, né, que o paciente, que o protagonista tenha insights sobre a sua própria situação. O psicodrama, ele também pode ocorrer numa relação bipessoal. Então, existem psicólogos que atendem, né, nas clínicas, tipo, né, um único paciente, então não atende em grupo, mas atende um único paciente a partir de uma visão psicodramática, né? Então, a gente chama isso de psicodrama bipessoal. No psicodrama bipessoal, então, ao invés de o ego auxiliar assumir a posição corporal, né, do protagonista, e estabelecer essa relação, né, essa sintonia emocional, e aí verbalizar questões, verbalizar pensamentos do paciente, quando a gente pensa lá na clínica convencional, né, individual, bipessoal, a gente pode aplicar essa técnica do duplo também, começando dizendo assim: eu, se tivesse no seu lugar, me sentiria, ou eu no seu lugar me sinto, tá? Então dá para fazer essa aproximação também, só para vocês também irem tendo uma ideia da função dessa técnica. Então, ela tem por objetivo entrar em contato com a emoção não verbalizada do paciente, a fim de ajudá-lo a expressar essa emoção, tá bom? Quanto mais o terapeuta, né, o ego auxiliar, tiver identificado com o paciente, quanto mais tiver essa sintonia, né, eu consigo perceber o estado emocional do paciente, mais certo vai dar a técnica do duplo, né? Mais acertada ela vai ser. Qual um grande perigo dessa técnica? Se eu faço essa técnica sem estar em sintonia com os sentimentos, as emoções que o paciente está demonstrando, eu posso, né, me colocar na posição corporal do paciente e acabar dizendo uma coisa que não tem nada a ver, né? Eu vou confrontar o paciente com perguntas, com pensamentos, com emoções que não são dele. Por isso que quando a gente vai aplicar essa técnica do duplo, eu preciso estar muito atento, eu preciso ter essa sintonia com o estado emocional do paciente, para que eu consiga colocar em palavras e expressar aquilo que de fato ele está sentindo, né? E não uma coisa que não tem nada a ver. Então, esse é um cuidado né, que a gente precisa ter nessa técnica. Trouxe um exemplo para vocês. Nesse caso, é um exemplo bipessoal, né? Então, um exemplo de um atendimento de uma única pessoa, mas
que mostra a aplicação da técnica do duplo. Então, uma paciente que busca atendimento com uma queixa relacionada a luto. E aí, então, o terapeuta diz: como está se sentindo em relação à sua mãe? Lara diz: cobrada. Cobrada como? Minha mãe era uma mulher bonita, vaidosa, trabalhadora e, acima de tudo, forte. Minha mãe era uma mulher muito decidida. E você, como é? Eu tento ser como minha mãe, mas eu nem sempre consigo. E o que você consegue, Lara? Não sei, só sei que eu não chego aos pés da minha mãe. Aí, nesse momento, né, o terapeuta, ele realiza a técnica do duplo. Ele se coloca na mesma posição que a paciente, então na mesma postura corporal. Ele percebe, ele faz uma leitura daquilo que a paciente está sentindo, mas parece que não consegue verbalizar, não consegue colocar em palavras. Então ele se coloca na mesma posição que a paciente, então se ela estava mais assim, né, com uma postura mais desanimada, enfim, né, com peso nos ombros, faz essa conexão emocional, né, de conseguir, né, biempática, de conseguir pensar o quadro ali que ela emocional que ela tá vivendo. E aí, então, expressa, se coloca no lugar dela e expressa esse sentimento em palavras. Então, o terapeuta diz: eu tento ser forte como a minha mãe. O tempo todo eu preciso ser forte, mas eu não consigo ser como ela. Eu não preciso ser como ela. Aí a Lara então diz, né? É isso mesmo. Sempre quero ser forte. Ser forte. Bom, gente, as técnicas eu sei que elas são um pouquinho mais complicadas, diferentes do que a gente está acostumado. Então, espero vocês, né, para tirar dúvidas sobre essa primeira técnica. Nós temos outras duas, né, que a gente vai explorar. Me mandem, né, comentários, sugestões, tanto através do formulário que eu disponibilizo para vocês, quanto também através do grupo de WhatsApp. Tá certo? Até mais então, pessoal. Um abraço.